Olá, meu nome é Rodrigo Luz e esse é o Vira o Disco. E hoje vamos falar de Mass Graves, do Hierophant. Hierophant é uma banda italiana e esse é seu quarto álbum. O grupo começou fazendo essa mistura de hardcore, crust e alguns elementos de black metal, bem na linha de bandas como Cursed, The Secret, mas conforme eles têm lançado seus últimos álbuns, como Pest, eles começaram a aprender um pouco mais para esse lado do death metal, black metal, além de alguns elementos de grindcore. Em Mass Graves, a banda dá mais um passo nessa transição. Aqui o grupo está cada vez mais orientado para essa linha de black death, war metal, uns riffs e uma influência bem mais forte de bandas como Diocletian, Blasphemy, Black Witchery, alguns timbres e detalhes de Death Doom, mas ainda mantendo alguns elementos dessa origem mais hardcore, principalmente na parte das baterias. O disco abre de cara já com 3 faixas extremamente velozes, diretas, várias partes com blast beats, esses guturais com bastante reverb e esse ar meio cavernoso, em especial Forever Crucified, que tem esse breakdown metalizado com bastante elementos de hardcore, aquela coisa bem na linha do Nails. E depois transitamos para a faixa título, Mass Graves, que já é um pouco mais lento, tu vê algumas influências de Death Doom aqui, essa sonoridade e arranjo bem Wolf Trower, naquela época do Realm of Chaos. Riffs bastante marchados, lentos, algumas leves melodias mais épicas, mas as baterias, ao invés de serem um pouco mais cadenciadas, têm esse andamento um pouco mais rápido, lembrando um pouco aquelas bandas de black metal mais primitivas, alguns elementos de Dark Throne, por exemplo, além de algumas alternâncias de pedal duplo e um final usando um skank beat, naquela linha mais death sueco. Voltando para o lado mais rápido, temos Crematorium, que já tem esse lado novamente de bandas como All Pigs Must Die, Nails, Full of Hell, bem essa coisa do hardcore mais extremo que temos ultimamente. Novamente, as guitarras aqui têm esse timbre massivo, atonal, aliado com os vocais bastante graves por parte do Lolo, junto com essa bateria um pouco mais acelerada, dá uma identidade mais única para o Hierophant. E na faixa In Decay, temos já um lado um pouco mais lento, arrastado, mas não pendendo tanto para o Doom. Vê algumas coisas aqui que levam um pouco para aquele heavy tradicional, mas obviamente com afinação de 5 vezes mais baixa, mas que tem essa certa carisma típica de bandas de heavy metal mais tradicionais, uma daquelas faixas perfeitas para o público bater a cabeça quando tocar ao vivo, e mantendo toda essa aura temos Sentence to Death, também andando nesse lado completamente lento e massivo, bastante desse ritmo machado, com um final completamente cabuloso. Já na ato final do disco temos as faixas Great Hoax e Trauma, que novamente voltam para esse lado violento da banda. Músicas extremamente curtas, diretas, os riffs e arranjos aqui começam a pender um pouco mais pro lado do black metal, alguns breakdowns e partes mais arrastadas, muitos daqueles slides de palhetas e o downtempo de bandas como Nails, aquela coisa quase beirando ao beatdown. Não tem muito o que dizer para essas músicas além do fato de serem artilharias pesadas sendo disparadas na sua caixa de som. Encerrando o disco temos Eternal Void, que aqui o grupo tenta usar um pouco mais desse lado mais épico, uma faixa com um pouco mais de uso de melodias, mas ainda andando naquele lado do Death Doom, principalmente do Wolf Trower, Realm of Chaos, com toda essa atmosfera distópica, imensa, quase que apocalíptica. No final, Mass Graves é um álbum bastante caótico, pesado, era meio que esperado a banda cada vez mais entrar para esse lado do metal extremo, a abraçar um pouco mais essas influências de grindcore, mas a gente não esperava influências tão puxadas pro black, pro death, para essa coisa um pouco mais old school. Não é uma surpresa muito desagradável. O grupo sempre teve essa identidade pré-estabelecida em cada disco. E o Nails que me desculpe, mas We Will Never Be One of Us não vai ser Mass Graves. Sem dúvida esse é um dos discos mais pesados e agressivos do ano. Quem é bastante fã de metal extremo ou de hardcore um pouco mais direto, rápido, Mass Graves é um dos álbuns mais destruidores desse ano. O som aqui é massacrante, não te dá 1 minuto de descanso. É isso então, gostou do disco? Não gostou? Alguma coisa a acrescentar? Só deixar o seu comentário aqui no nosso YouTube ou na nossa página no Facebook. É isso então, até mais!